Será que sua empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados? Neste vídeo eu vou falar sobre os 5 primeiros princípios previstos nesta lei para que você não seja pego de surpresa. Meu nome é Guilherme Visconti, eu sou advogado aqui no Geraldo Ney Lopes Advogados e hoje eu vou falar para você sobre alguns princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro princípio é o princípio da finalidade. Vamos supor que você tem uma empresa de arquitetura ou design de interiores e é contratada por alguém para fazer a ambientação de uma sala, de um quarto ou de uma casa como um todo. É comum que no final do projeto você entregue um livro com todos os itens que vão compor aquela ambientação. E ainda é mais comum, é uma prática do mercado, que você passe o dado desse seu cliente para os fornecedores que vendem aqueles itens. Então, ao final da contratação, seu cliente recebe diversas ligações de fornecedores que eles jamais tiveram contato ou jamais passaram qualquer dado pessoal vendendo aqueles itens que constam no catálogo que foi entregue. Neste caso, a ação da empresa está indo contra o primeiro princípio, que é o princípio da finalidade, que diz que os dados dos titulares, que no caso é a pessoa que contratou o serviço, devem ser tratados única e exclusivamente para os fins que foram explicitamente informados ao titular. Então, se a pessoa contratou para fazer a ambientação da casa, de algum cômodo do quarto dela, os dados pessoais devem ser utilizados exclusivamente para isso. O segundo princípio é o princípio da adequação, que nada mais é do que uma complementação do princípio da finalidade, pois ele diz que os dados pessoais devem ser tratados de forma adequada àquela finalidade que foi informada. Então, por exemplo, você tem um supermercado, até mesmo por legislação você tem que perguntar ao seu cliente, na hora que ele vai pagar, se ele deseja o CPF na nota. Se o cliente afirma que sim, você vai ter que usar aquele dado pessoal único e exclusivamente para colocar na nota fiscal, não podendo utilizar esse dado para fazer qualquer mapeamento de consumo ou até mesmo mandar para o marketing fazer alguma divulgação. O terceiro princípio é o princípio da necessidade. A Lei Geral de Proteção de Dados acaba sendo uma lei do desapego. Você não deve coletar, tratar, inclusive manter dados pessoais que não forem necessários para você. Por exemplo, é muito comum que o RH das empresas ou os entrevistadores acabem perguntando para os candidatos qual a religião deles. Isso para saber se eles têm algum impedimento religioso de trabalhar aos finais de semana ou em horários noturnos. Mas é muito mais fácil fazer a pergunta direta, se essas pessoas podem exercer o trabalho nesses horários. Pois a religião, além de ser um dado pessoal, é um dado pessoal sensível, que exige um tratamento muito mais rigoroso, em hipóteses muito menores pela Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando sempre que o princípio da necessidade não deve ser observado somente na obtenção desses dados, mas sim em todo o tratamento, o que inclui inclusive no armazenamento desses dados na sua empresa. O armazenamento pode ser tanto físico quanto virtual. É muito comum que as empresas tenham arquivos ou até mesmo caixas debaixo das mesas dos funcionários com diversos documentos que não são abertos e nem vistos há anos. Esses documentos provavelmente contêm diversos dados pessoais de diversos clientes ou pessoas físicas que devem ser tratados. Então, mantê-los é apenas uma dificuldade para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O mesmo vale para os e-mails e os arquivos virtuais que estão nos computadores dos funcionários da sua empresa. O quarto princípio é o princípio da necessidade, que fala que o titular de dados, que pode ser um consumidor ou empregado da empresa, por exemplo, tem o direito de requerer a informação de quais dados seus estão sendo tratados, por quanto tempo e de que forma. E além disso, se não estiver sendo tratado de uma forma adequada ou com uma base legal, ele vai poder, inclusive, requerer a exclusão desse dado. Talvez esse seja um dos pontos mais sensíveis de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a legislação fala que esse livre acesso ele deve ser gratuito e facilitado, inclusive impondo um prazo para que as informações sejam fornecidas ao titular dos dados. O quinto princípio é o princípio da qualidade de dados, que é a garantia que o titular tem que seus dados estejam sempre corretos e atualizados. Por exemplo, uma pessoa que se divorciou e voltou a utilizar o seu nome de solteiro, ela tem o direito de atualizar seus dados perante todos aqueles que estão tratando. Ou uma pessoa que é trans e conseguiu judicialmente ou em cartório a utilização do seu nome social, a alteração do nome social, ela também tem o direito de atualizar os dados com base nisso. Ou até mesmo nas pequenas coisas, como atualizações de endereço, correções de um número do CPF, ou correções de grafia, uma letra errada no nome da pessoa, é um direito do titular pedir essa correção ou essa atualização. Ficou com alguma dúvida em algum desses princípios? Comenta aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de te responder.